Como é que estão as expectativas? Queria primeiramente agradecer a todos vocês, de verdade. Cada um de vocês que está aqui hoje é uma pessoa, um ser humano muito querido por mim e pela Grace. E a gente sabe o quão é difícil, às vezes, cada um de vocês. A gente sabe que existem compromissos ou mora muito longe. A gente sabe de cada um, né, o que deixou de fazer para estar aqui com a gente nesse momento. E aí eu queria realmente agradecer do coração pela presença de vocês. E, poxa, contem comigo para o que vocês precisarem. Vamos torcer aí e vamos verificar o que vai ser, né, linda? Bom, gente, gostaria de agradecer também a presença de cada um de vocês aqui, passando essa tarde gostosa com a gente, num momento tão especial. Afinal, foram 9 anos, né, esperando por esse grande momento. E a expectativa aqui pra gente, né, de estar realizando esse momento. Então, primeiro eu quero agradecer a Deus, né, sem Ele a gente não teria essa permissão. E agradecer a cada um de vocês também por terem disponibilizado esse tempo para poder estar aqui com a gente, passando essa tarde aqui importante em nossas vidas. Muita gente não conhece, né, o que aconteceu na nossa história, o que a gente passou, para a gente poder chegar aqui agora e a gente está comemorando. Por isso que nós resolvemos fazer a revelação, por ser um momento que realmente a gente precisa comemorar. Em 2018, quando eu descobri a minha infertilidade, eu tinha acabado de perder um neném, né? Eu tive uma gravidez ectópica, fora do útero. E o médico virou para mim e falou: Grace, infelizmente, você não vai conseguir ter um filho, né, natural, por conta da sua única trompa. Agora a gente retirou em cirurgia e a outra ela está completamente obstruída. Então ali para mim foi um momento de que eu passei completamente de impotência. Só que como eu tinha acabado de fazer uma cirurgia, eu falei, eu não vou pensar nisso agora, eu vou me dar pelo menos 1 ano para poder pensar, organizar minha cabeça e a gente tentar de novo, enfim. Foram alguns sacrifícios que foram feitos, né? Então eu me recuperei, foi uma recuperação muito difícil. Nessa cirurgia eu quase morri, eu tive hemorragia interna e a recuperação também foi muito lenta. Mas graças a Deus a gente conseguiu ultrapassar essa grande purificação, né? Quando chegou em final de 2019, eu falei, bom, então agora eu estou preparada, eu quero, né? Comentei até com ele, falei, lindo, meu reloginho está batendo, né? Eu quero ser mãe, eu quero que a gente tenha a nossa família. Então, eu vou começar agora a ir na médica para poder fazer todo o acompanhamento e ver o que precisa fazer e também ter uma segunda opinião de uma médica. Então, assim foi feito. Fui na minha ginecologista, ela pediu todos os exames, ressonância, alguns exames muito invasivos e realmente foi constatado que eu não poderia mais engravidar, né? Eu já estava com a minha trompa completamente obstruída, a minha única, e eu já estava com focos de endometriose. E ali meu mundo caiu, né? Foi uma semana assim, chorando, desesperada. Eu falei, aquele questionamento, né, para Deus. Tanta gente que tem filho, tanta gente tendo filho, tanta gente engravidando e não cuidando dessa criança, ou abandonando, ou fazendo maldade. E então começou esse questionamento meu com Deus, né? E ali eu comecei a perceber que realmente eu não tinha fé. Eu precisava trabalhar isso em mim, eu precisava passar por esse processo, eu e o Vitor. E, infelizmente, foi algo assim muito dolorido em nossas vidas. Ela falou, Grace, já saiu da minha alçada como médica, como ginecologista, então agora não tenho o que fazer. Eu preciso te encaminhar para um especialista para ele ver o que, diante dessa situação, a gente consegue fazer para que você possa realizar esse grande sonho.
eu falei, doutora, eu não vou medir esforços, eu faço o que for possível, preciso, mas eu quero ter meu bebezinho em casa. Então, ela falou, só que tem um porém, você vai ter que fazer uma outra cirurgia, essa trompa ela vai ter que ser retirada e a gente vai ter que limpar esses focos de endometriose. Então eu entrei, já fui encaminhada para um fertileuta, né, que é um médico de fertilização in vitro. E diante de muita pesquisa, né, eu e o Vitor, a gente conseguiu uma clínica em São Paulo. E eu consegui, graças a Deus, uma médica parceira aqui no Rio de Janeiro. Então ali começou a nossa busca. Muitos exames, ela, desde o início, ela falando comigo, a doutora Maria Lúcia. Grace, é um processo muito difícil. Você vai ser submetida a muitos remédios, injeções, estímulos, captação, né? Então, assim, é um processo que é um processo lento. E não quer dizer que você vá fazer uma fertilização que você vai engravidar. Eu tenho pacientes que tentam 3, 4, 5, 6, 7 e não conseguem. Então, o bacana dela é que ela sempre me deixou com os pés no chão, sem criar muita expectativa, mesmo ela vendo nos meus olhos, né, no meu desejo imenso de querer me tornar mãe. E ali eu tive toda essa sinceridade e apoio dessa médica. Infelizmente hoje ela não pôde estar presente, que é aniversário dela, mas foi uma médica que me acompanhou aí mais de 2 anos e foi muito, nossa, tenho muita gratidão pelo que ela fez pela gente. Então, nesse processo, eu já comecei, né, com as medicações e eu, naquela expectativa toda, aí a gente foi para São Paulo, fez a coleta dos meus óvulos, fez a coleta do espermatozoide do Vitor, então ficou em laboratório, e aí originou um embrião. Um embriãozinho ficou congelado, e a médica, eu liguei para ela toda feliz, falei, doutora Maria Lúcia, a gente... É um Iceman. Doutora Maria Lúcia, a gente tem um embriãozinho. Ela falou, Grace, é muito pouco, porque aí você vai ter uma chance só. Então eu sugiro você tentar fazer uma nova captação, né, um novo tratamento para a gente tentar mais embriões. Então nessa busca, eu entrei de novo em medicação, todo o processo, e aí a gente conseguiu, graças a Deus, aí mais 2 embriões. Então ficaram 3 embriões nossos congelados. Aí em 2020 veio a pandemia, né? Já estava no auge, eu precisava fazer a cirurgia, porque eu não podia transferir esse embrião. Como são poucas chances, né? Eram 3 embriões apenas, eu não poderia esgotar essas possibilidades que eu tinha, poucas possibilidades, transferindo, eu tendo essa infecção ainda na trompa ainda direita e os focos de endometriose. Aumenta muito a chance de aborto. Então, a gente conseguiu, fizemos a cirurgia, fiz em outubro de 2022, consegui a vaga no hospital, na perinatal, eles conseguiram me encaixar, fizeram uma cirurgia. A endometriose já tinha tomado toda a trompa e por trás do meu útero, todos os ligamentos, tudo, eu tive que tirar tudo. Então, foi uma cirurgia que ali eu pedi muita ajuda a Deus, conversei muito com Deus, para que eu pudesse ter uma recuperação rápida, para que eu já pudesse iniciar esse tratamento e já fazer a transferência dos embriões. E assim foi feito, né? A gente tinha uma viagem já agendada, que foi remarcada para janeiro. Então eu falei, lindo, vamos viajar, vamos curtir. Foi uma viagem assim, maravilhosa que a gente fez com a nossa família. E na volta o nosso foco vai ser o nosso filho. Então vamos parecer. Aí a médica, Grace, se a sua menstruação descer na viagem, já inicia as medicações, porque aí uma semana depois, quando você voltar de viagem, a gente já faz a ultra e a gente já vê como é que tá, pra gente já marcar a sua transferência. Eu falei, ótimo, maravilha. E aí nós fomos para a viagem, minha menstruação desceu, aconteceu tudo perfeitinho. Comecei as medicações, eu falei, doutora, já iniciei as medicações. Ela falou, tá ótimo, vou mandar os exames de sangue que você vai fazer. Estando tudo certo, a gente já faz o agendamento em janeiro da sua transferência. Eu falei, ótimo, então vamos fazer isso.
Aí eu tomei as medicações, em seguida fiz o exame de sangue, a gente já tinha voltado de viagem, e ela falou, Grace, infelizmente a gente não vai conseguir transferir agora em janeiro, porque nós perdemos a janela de implantação que se fala. Então, é igual o período fértil, se você perde a data certinha, você tem que começar o tratamento todo de novo. Então foi uma frustração, chorei muito. Eu falei, caramba, Linda, a gente vai ter que aguardar mais uma vez, mais um mês. E eu já tinha com hotel, a gente já estava com o hotel com a passagem comprada. Falei, vamos embora. Aí veio o segundo mês, entramos nas medicações, eu consegui comprar, reservar o hotel, as passagens para a gente ir. A ultra estava tudo certinho, só que aí deu problema. Ela falou, Grace, infelizmente foi constatado hipotiroidismo. Você desenvolveu um hipotiroidismo. Então a gente não vai conseguir transferir de novo esse mês de fevereiro. Aí foi mais um mês assim complicado para mim, mais um mês de espera, mais um mês de questionamentos, né? Então ali eu comecei a dedicar muito. Aumentei muito as dedicações na igreja. Eu comecei a ler livros espíritas, né? Comecei a me aprofundar também no espiritismo para eu entender o que estava acontecendo no mundo espiritual. E a gente sabe que, na verdade, a criança, o filho, ele que escolhe a família. Antes de qualquer coisa, ele visita a sua casa, ele visita o pai, a mãe, ele sabe qual família que ele está indo e se ele vai escolher. Então eu comecei, tem um livro que é a jornada de tentante numa visão espiritual. Então eu comecei a me aprofundar nesse livro, em livros espíritas, e me ajudou muito a entender, né, que tudo é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Às vezes a gente quer uma coisa imediata e a gente precisa, às vezes, passar por esse processo. Muitas vezes é um processo de dor, né, de que machuca, que dói, mas a gente precisa esperar esse tempo para poder realizar, a gente alcançar aquela coisa que a gente tanto quer. Então, ali eu comecei a me fortalecer muito com Deus, né? Comecei a conversar e eu comecei a conversar com o mundo espiritual. Eu comecei a conversar com essa criança. Eu comecei a conversar com essa criança no mundo espiritual para que alguém me escolhesse como mãe. Eu e o Vitor, né, como pais. E às vezes a gente não sabe, né, o que nós fizemos em outras vidas. Então, foi preciso eu entender isso. Foi um processo na minha vida muito difícil, mas Deus é muito bom. Então, eu comecei a conversar todo dia. Eu tinha meu cantinho de oração no quartinho da onde vai ser o quarto do meu neném hoje. E eu conversava muito com ele, com ela, né? E tinha uma oração que eu fazia todos os dias, né? O Vitor, né, Lino? Você lembra que eu acordava mais 4 vezes ao dia para poder ir para o quartinho, fazer oração? E é assim: meu amado bebê, estou aqui porque já amo você. Esteja onde estiver, você já é o meu bem-querer. Os médicos estão aqui na terra reunidos para que possa lhe acolher. Você é a maior bênção que eu posso ter. Quero lhe ter em meu ventre de forma consciente, porque eu sei que você é e será para sempre o meu maior presente. Esteja onde estiver. Você já é o meu bem-querer. Os médicos estão aqui na terra reunidos para que possa lhe acolher. Desça com a ajuda do arco-íris. Aqui você também pode ser livre. A tempestade já passou. Agora vamos colher.
Eis que chegou o tempo, meu bebê, bem dizer. Estou de braços abertos e pronta para viver com você. Então essa era a oração que eu fazia para ele, para ela, todos os dias. Eu acordava 4 horas da manhã, já era um reloginho, e fazia essa oração. E Deus diz, né, em diversas religiões, quando a gente desperta de madrugada, é um convite de Deus chamando a gente para orar. Então eu me concentrei muito em oração, em dedicação na igreja, para que eu pudesse realmente me conectar com essa criança e falar que aqui ela ia estar segura, que ela vai ser muito amada por mim, pelo Vitor. E, enfim, aí chegou o grande dia, né, da transferência, que foi no dia 20 de maio. Nós fizemos a transferência em São Paulo e a médica falou para mim, Grace, a gente vai fazer a primeira transferência, vamos transferir 2 embriões e vai dar tudo certo. Então ali eu fiquei bem entusiasmada que realmente ia dar tudo certo, que a gente ia colher bons frutos desse embriãozinho. Então nós fomos para São Paulo, fizemos essa transferência. E quando você faz a transferência diferente de uma gravidez normal, a gente já tem, a gente já sabe o dia certo que tem que fazer o exame de sangue, o exame de urina. E eu, a partir do 3º dia, eu já ia para o banheiro e já fazia o teste da urina. E eu só podia fazer no 8º dia. Aí no primeiro dia que eu fiz, no 3º dia deu negativo. No 4º dia, a cruzinha, o maisinho já começou a aparecer muito clarinha, que é aquela mãe que quer muito um filho, consegue enxergar. Outra pessoa não ia enxergar. Mas a partir do 4º dia, eu já comecei a ver a linhazinha. No 5º, foi aumentando, no 6º, no 7º. E eu liguei para minha médica, a doutora Maria Lúcia, meu Deus, deu positivo. Aí ela virou e falou, Grace, a gente ainda tem que fazer o exame de sangue, que é no 14º dia. Você está no 7º. Quem disse que eu esperei, né? Então, eu já corri para o laboratório no dia seguinte, no 8º dia, colhi o exame, aí deu lá positivo a 21 MU, né? Que é a contagem lá. E você... 21 não, desculpa, 25. E no exame, vem, a partir de 25 você está grávida. Então, eu liguei para ela, falei, doutora, você não aguentei, eu fiz e deu positivo. Ela falou, tudo bem, só que agora... a cada 48 horas tem que dobrar, tem que virar, tem que multiplicar isso aí. A gente não pode manter esse valor baixo do jeito que está. Eu falei, tudo bem. Aí a cada um dia sim, um dia não, eu fiquei com meu braço todo roxo de tanto exame de sangue que eu fiz, de tão ansiosa. Realmente foi aumentando, só que não dobrava. Não dobrava o resultado. E ali eu intensifiquei mais ainda as dedicações, eu intensifiquei mais ainda a minha conexão com essa criança, com Deus, e fui conversando. Eu ia para a igreja, eu lembro que eu conversava com a ministra, Grace, fica calma. E eu via muita gente, né, falando para mim, se não for o momento, se você não tiver que ser mãe, você adota. E eu falava, Deus, isso não é para mim. Eu quero gerar uma criança. Então eu não dava ouvido a essas pessoas. Eu tinha fé, eu comecei a construir isso dentro de mim, e eu falei, isso vai dar certo, precisa dar. Porque a gente quer uma criança, sabe, na nossa casa. Então a gente, após as conversas, né, com a ministra da igreja e intensificando essas orações, o meu beta foi subindo, até que chegou uma hora que realmente positivou. E aí chegou, no final, eu estava mais ou menos com 5 semanas e 4 dias. Eu comecei a sentir muita cólica. E aí eu falei, doutora Maria Lúcia, eu estou com muita cólica, eu estou me sentindo cansada, enjoada. Eu falei, será que eu não estou grávida? Aí ela virou para mim,
você está tomando muito remédio. Eu tomava 12 remédios por dia, mais 2 injeções. Ela falou, Grace, pode ser os medicamentos. Está muito cedo ainda. Se a gente fizer uma ultra qualquer agora, não vai ter nada. E aquilo não entrava na minha cabeça. Eu falei, não. Tem alguma coisa aqui dentro, sim. No dia seguinte, eu fui no médico, fui fazer a ultra, não estava com muita dor, estava com mal-estar ruim. E aí, chegando lá, quando a médica colocou o aparelhinho, né, para fazer a trans, o coração do meu bebê estava batendo já. Era uma bolinha assim, e o coração tum, 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 tum. Eu falei, doutora, já está batendo? Ela falou, já tem coraçãozinho. Eu falei, meu Deus. Então, assim, independente de qualquer resultado médico, né, de qualquer médico, especialista falar alguma coisa, nada muda o que Deus quer, o que Deus escreve, o que Deus deseja, enfim, Deus quem decide, não é o médico. Então, o coração do nosso bebê estava lá batendo. E eu liguei para ela super feliz, ela me deu os parabéns, e a gente foi acompanhando isso semana a semana. A gente sempre acha, né? Tá tudo certo agora. Veio o Dia das Mães. Meu primeiro Dia das Mães, em nossa casa, um dia muito alegre, muito feliz. No dia seguinte, a gente estava com obra em casa. Nós estávamos com obra, eu dei uma saidinha. O Vitor falou para mim, ainda vai comprar o ralo, né? Comprar as coisas. Eu fui de boa. Comprei as coisinhas lá que ele pediu. Na hora que eu voltei, entreguei as coisas para o pedreiro, subi a escada para poder botar comida e água para o Lion, né? Para o meu coelhinho. Na hora que eu abaixei, botei a comidinha para ele, a água, levantei. Na hora que eu fechei a portinha dele, eu só senti o sangue descer. Muito sangue. Era muito sangue, muito. Só deu tempo de eu chamar o Vitor e falar para ele, lindo, eu tô sangrando, me leva para o hospital agora. A gente chegou na perinatal em 15 minutos. Foi uma coisa assim, chegando lá já me botaram na cadeira de roda, eu já estava, né, eu falei, perdemos. Vitor também, desesperado. Era muita hemorragia, muita. E descia os coágulos, muito coágulo, muito coágulo. Para ter uma ideia, a minha roupa que eu fui ficou na perinatal. Foi direto pro lixo. Eu voltei de avental do hospital. Quando chegou na médica, na sala da ultrassonografia, ela só olhou e falou, meu Deus, eu nunca vi isso na minha vida. A sala dela ficou intransitável de tanto sangue. E ela falou, Grace, eu preciso tirar esses coágulos. Eu falei, tá bom, doutora. Aí ela fez o exame, né, de toque, começou a tirar. Era muita placa, era muito sangue, era uma poça, assim, era uma coisa horrorosa. Aí teve uma hora que a gente só escutou o barulho. Pé! Era como se fosse um bife de fígado. Caiu no chão. Ali eu só gritava Mexicama, eu só gritava Deus. E foi uma coisa assim que não adianta, a gente passa, ultrapassa, mas não sai da memória. E o Vitor também já estava desesperançoso. Quando a médica falou, agora eu vou fazer a outra em você para ver como é que está a situação, para ver se o bebê está aí. E aí a gente vê os próximos passos. Eu falei, tudo bem, doutor. Quando ela fez o exame, né, da ultra, o coração do meu bebê estava batendo. Ela falou, Grace, você está com mais de 50% de descolamento. Você não pode continuar sangrando desse jeito. A gente precisa que você pare de sangrar, porque senão até você vai precisar ser internada. Ela já pegou meu tipo de sanguíneo. Você perdeu muito sangue, tá perdendo muito sangue. Eu usava fralda de tanto sangue. E aí ela falou, se você continuar sangrando, vai sangrar até sair tudo.
E ali foi um desespero total. Ali eu comecei a realmente ver que eu não tinha totalmente fé do que eu imaginava, do que eu sentia. Foi muito dolorido ver aquilo tudo. Eu saí da perinatal, olhei para o céu e falei, meu Deus, por que você está fazendo isso comigo? Não tinha entrado ainda na minha cabeça que eu estava passando por aquilo tudo. Aí nós fomos para casa, foi um processo assim, muito longo que nós passamos. Nós fomos para a casa da minha sogra, que, nossa, eu não tenho nem como um dia retribuir tudo que ela fez por mim. Pelo nosso filho, né? Eu não tenho palavras, eu só tenho mesmo a gratidão, agradecer. Uma pessoa que cuidou de mim como mãe, levava vitamina para mim. Gracie, 7 horas da manhã, hora da vitamina. Cuidou de mim, eu perdi 5 quilos no início, na casa dela eu ganhei 15. Em 2 semanas, né, dona Isa? 15 quilos em 2 semanas. Uma pessoa que cuidou muito de nós, né, com muito carinho, muita dedicação, abdicando da vida dela, né, para poder cuidar, ter tempo para fazer isso por nós e ministrar Jorei. E às vezes as coisas acontecem realmente porque precisam acontecer, né? Lá na casa da dona Isa, teve dias que eu recebi 9 horas de Jorei. Então eu tenho que agradecer essas pessoas, né? Eu tenho que agradecer as pessoas que se dedicaram nesse momento aí para isso acontecer. E antes de eu ir para dona Isa, pessoas também da igreja aqui da Taquara me ajudaram muito na primeira semana antes da gente precisar ir para dona Isa, que foi a Neuza, Vanilda, Luciana. Eu tenho muita gratidão por tudo que vocês fizeram por nós. Nossa, essa moça aqui, a Vanilda, saíam da casa dela, ficavam lá comigo. Neuza, às vezes, ia 2 vezes por dia me ministrar Jorei. Então, assim, é muita gratidão por essas pessoas, por terem cuidado da gente, fez comidinha pra gente, né? Vanilda também. E foram mais de 3 meses. 3 meses eu sangrando. E teve um dia que a minha cunhada, Janaína, sentou comigo, ela foi me ministrar Jorei, e ela falou para mim uma coisa muito dura, que para mim, naquele momento, hoje eu entendo, mas eu precisava fazer isso, foi fundamental o que ela falou para mim. E a Janá falou assim para mim, cunhada, você já entregou a Deus? E eu virei para ela e falei, não. Ela falou, então você precisa desapegar. E eu não queria desapegar. Eu não queria desapegar de novo. E eu não queria que acontecesse tudo de novo com a gente. E eu me via o tempo todo deitada, olhando pelaquela janela, sabe, já entrando quase em depressão, e olhava assim, aquele céu azul. E nesse dia, quando ela foi embora, chorando muito, com muita dor no meu coração, eu conversei com Deus em missão e eu entreguei o nosso filho a Ele. Eu precisava desapegar realmente. Então, foi uma situação assim, né, de desapego que eu tinha que passar para que realmente as coisas acontecessem do jeito que tinha que acontecer, da vontade de Deus. De lá para cá, minha recuperação foi aumentando, o sangue foi diminuindo, a gente foi praticamente toda semana no médico fazer ultra, nosso bebê estava crescendo, se desenvolvendo, e o sangramento ainda vindo, e toda vez que eu ia no banheiro, toda vez que eu via aquilo me colocava num desespero. Eu falei, meu Deus, quando que isso vai passar, né? De eu ir no banheiro toda hora ver sangue, sangue, sangue. E isso, graças a Deus, com todo esse cuidado, todo o carinho das pessoas, das pessoas que foram, né, me ministrar Jorei, o carinho da minha sogra, né, com o neto, com a neta, o Eduardo, que me ajudou, o Emerson, né, muita gratidão também por vocês, Kátia, que não pôde vir hoje, Dona Jadé, então muita gratidão por essas pessoas, meu cunhado, Rafael também, que muitas das vezes deixou
né, a família, as crianças pequenas para poder se dedicar e ir lá ministrar Jurém na gente. A Fernanda também. Então, assim, é muita gratidão por essas pessoas. E cada vez mais a gente foi evoluindo aos poucos e cá estamos nós, né? E é muita gratidão, é isso que eu tenho para fazer, é muita gratidão por ter passado por isso tudo e a gente ter vencido. Muito obrigada.